Isaías, capítulo de número 40 e o verso 8. Somente esse versículo. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40 e o verso 8. Vamos refletir sobre o poder que a palavra de Deus tem na vida de um cristão. O poder que a palavra de Deus exerce na vida de um crente. Daquele que confia no Senhor, como foi cantado aqui. Naquele que entrega a sua vida diante do altar. E naquele que espera de Deus uma resposta para a sua necessidade. Eu quero te adiantar nessa noite que a palavra de Deus é poderosa para resolver os seus problemas. Que a palavra de Deus ela tem poder para resolver a sua necessidade. Que a palavra de Deus ela tem poder para transformar a sua vida. Que a palavra de Deus tem poder para mudar a sua história. Para Deus começar a escrever um novo tempo na sua vida. A partir do momento que você aceitou o Senhor e guardou a sua palavra no seu coração, Ele escreve uma nova história para a sua existência. E é sobre o poder da palavra do Senhor que eu quero falar nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 8. Diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Glória a Deus. Somente este versículo. Amados, o Senhor nos leva nessa noite a este versículo do livro do profeta Isaías. Quando ele diz seca-se a erva e caem as flores, ele quer dizer da brevidade da vida, de quão curta e quão insignificante é a nossa vida diante da palavra do Senhor. A nossa limitação da existência humana, é isso que ele está falando. Que nós nascemos e morremos, geração após geração se faz diante da terra. Um vem e o outro vai, mas a palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor é a mesma desde o começo, é a mesma no passado, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. Então isso nos dá direito de confiar no Senhor, porque aquilo que Ele diz permanece. A palavra do Senhor subsiste eternamente. Nós aqui temos uma brevidade de vida, mas nós passamos ouvindo a palavra do Senhor. E quando nós formos, esta mesma palavra ficará, para que outras pessoas venham a aceitá-lo como Salvador e possam ser salvos como nós também o somos hoje. A nossa vida é frágil, a nossa vida é passageira. Tiago 4:14 diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo depois se desvanece. O que é a nossa vida diante da grandiosa palavra do Senhor? Enquanto nós somos passageiros, enquanto nós somos limitados, a palavra do Senhor ela é eterna. A palavra do Senhor ela é poderosa. Salmo 100, versículo 5 diz, me ajudem no telão, por favor. Salmo 100, verso 5. Vamos refletir acerca de algumas passagens bíblicas que nos dão base para afirmar isso. Porque o Senhor é bom, diz a palavra, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade, ou seja, a sua palavra, dura de geração em geração. Então passam-se os anos, passam-se as gerações, e a palavra do Senhor permanece poderosa para agir na nossa vida. Mas poderosa para quê? Poderosa para, primeiro, a criação. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E no versículo 4, Deus diz: haja luz, e houve luz. Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. No princípio de todas as coisas, a palavra do Senhor já agia para criar aquilo que não existia do nada. E Deus continua falando a partir dos versículos seguintes: haja, produza, sejam, façam, sempre através da palavra. A criação foi criada. Eu e você, obra-prima da criação.
fomos criados pela própria mão do Senhor, através do poder da sua palavra. Muitos dizem aí fora sobre a teoria da evolução, que nós viemos do macaco, que nós não viemos da mão do Senhor. Um certo biólogo chamado Richard Dawkins, um dos maiores apologistas do ateísmo no mundo, escreve um livro chamado Deus, um Delírio. E neste livro ele usa de métodos científicos para tentar provar que Deus não existe. Mas aí um outro cientista da Inglaterra, da Universidade de Oxford, crente em Cristo Jesus, escreve um livro rebatendo, dizendo o delírio de Dawkins. E ali ele usa a palavra do Senhor para substanciar a criação e mostrar que nada disso que a ciência prega aí fora é verdade. Porque eu e você não viemos do macaco, eu e você viemos do pó da terra, moldados pela própria mão do Senhor. O Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E então o sopro de vida foi dado em nossas narinas. E hoje eu e você estamos aqui, almas viventes, salvos em Cristo Jesus, dignos de ser chamados filhos e amigos do Senhor, pelo poder da palavra de Deus. A criação pelo poder da palavra de Deus e não pela ciência. Nada disso que o homem prega é verdade, porque nós cremos num Deus que nos criou com as suas próprias mãos e que até hoje nos sustenta dentro das nossas necessidades e das provas que nós passamos. Ele está conosco. Nas dificuldades que nós passamos, a sua palavra é suficiente para falar ao nosso coração. Quando nós precisamos ouvir uma palavra do Senhor, algo que o homem não pode entregar, algo que a amizade, que a sabedoria aí fora não pode suprir, nós então dobramos o nosso joelho em oração, e ali nós falamos com o Senhor, e então do alto Ele fala conosco. Os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a sua voz, porque nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou como obra-prima da sua criação. E é por isso que eu e você estamos aqui sentados hoje, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Dia após dia, o poder da sua palavra tem sido manifesto na minha e na sua vida. Dia após dia, a transformação da palavra do Senhor tem sido manifesta na minha e na sua vida. Você é fruto das mãos do Senhor, fruto do poder da sua palavra. Palavra do Senhor também, que é poderosa para curar. Em Marcos 1:41 nós vemos a história de um leproso, que ele chega diante de Jesus e apresenta a sua necessidade, apresenta a sua enfermidade diante do mestre, apresenta ali aquilo que só Jesus podia fazer por ele, dizendo: mestre, se queres, bem podes limpar. 1:6, 1:41, perdão. Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus olha para ele e diz: quero ser limpo. E então a lepra saiu dele. Então a enfermidade que estava no corpo dele, a necessidade que ele padecia havia alguns anos, alguns meses, a Bíblia não diz, apenas pelo poder da palavra do Senhor, apenas quando Jesus disse: quero ser limpo, tudo aquilo que ele estava padecendo, todas as dores, toda aquela enfermidade havia sido exaurida do seu corpo, porque o Senhor Jesus disse: quero ser limpo. E é dessa maneira que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Qual é a sua necessidade? O que você está precisando diante do Senhor nessa noite? Apresente-se diante do Senhor nessa noite com a mesma fé, dizendo: Senhor, eu sei que Tu podes fazer. Eu sei que se o Senhor quiser, apenas uma palavra que sair da Tua boca é suficiente para suprir as minhas necessidades. Ainda que seja uma cura, ainda que os médicos tenham desenganado, ainda que o homem lá fora possa dizer que não vai dar, eu te digo que nem toda aparelhagem médica é suficiente, mas que apenas uma palavra do Senhor Jesus muda a história da sua vida, que apenas uma palavra do Senhor Jesus é suficiente para transformar a sua caminhada, é suficiente para te dar um novo rumo na sua história. Apenas uma palavra. Nós buscamos lá fora, às vezes, meios
tudo que o homem pode saber lá fora, e nada disso é suficiente. Mas eu te digo nessa noite que apenas uma palavra do Senhor Jesus pode mudar a sua situação. Ela tem poder para reverter o seu quadro nesta noite. Ela tem poder para mudar a sua história, desde que você creia que Ele é capaz, desde que você creia que Ele pode. Assim como fez o centurião em Mateus 8:8, quando o seu servo estava doente, paralítico, ele se apresenta diante de Jesus e apresenta a necessidade, dizendo: meu servo está em casa, paralítico. Então Jesus disse: vamos lá para curá-lo. Ele disse: não precisa, porque eu sou um homem também que tenho autoridade, e eu digo para o meu servo: vai, e ele vai. Eu digo para outro: vem, e ele vem. Então eu creio que o Senhor também tem essa autoridade. Então uma palavra somente que o Senhor disser resolve o problema. Não precisa se mover até a minha casa. Eu creio que uma palavra que sair da sua boca é suficiente para curar o meu servo. Então Jesus disse: nem em Israel eu tenho visto fé como você teve. Vai e seja feito conforme você creu. Aleluia. Como está a sua fé diante da sua necessidade? Como está a sua fé diante do seu problema? Você quer que as coisas se movam? Você quer ver a situação acontecer? Você precisa ver com seus olhos? Ou você pode crer que apenas uma palavra do Senhor é necessária? Apenas uma palavra do Senhor é suficiente? Como está a sua fé nessa noite? Como está a sua fé naquele que pode mudar a sua situação? Como está a sua fé no poder da sua palavra?